Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Os nossos esforços nas últimas semanas têm sido de nos unir numa corrente de vibrações positivas em torno do tema que tem dominado todas as conversas, todas as mídias e todos os corações ao redor do mundo, a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Buscar nesse momento a oração constante, o entendimento do que está acontecendo e de quais lições teremos para depois, buscarmos de que forma podemos ajudar os que estão em maior dificuldade, mas sem colaborarmos com a propagação do vírus, são alguns dos desafios sobre os quais nós iremos refletir no programa de hoje. Mas antes, nós iremos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Em prece, estamos na comoção nacional que atinge todos os estados brasileiros. Assim, pedimos aos queridos companheiros unir os nossos corações em nossas sinceras orações pela felicidade do país. Assim, vamos orar em nossas preces tradicionais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, de todos os males. Assim seja, com Jesus e por Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça, de Nazaré, bendita sejas entre as mulheres, e bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre, que nos trouxe Jesus. Assim seja, com Jesus e por Jesus. O Senhor abençoe as nossas orações, assim seja. Bezerra de Menezes, que os nossos dirigentes nos mantenham o pão e a paz, o amor e a luz, e assim trabalharemos e serviremos na abençoada doutrina de Jesus. Maria Dolores. Estamos vivendo uma situação única, mas que é também uma oportunidade para transformarmos a nossa forma de enxergar a vida, de não pensarmos mais somente em nós mesmos, mas em toda a coletividade. Milhões de famílias estão confinadas dentro de suas casas ao redor do mundo, sendo eles ricos, pobres, moradores de cidades pequenas ou de grandes metrópoles. O que importa nesse momento é nos enxergarmos como parte de um todo, a nossa humanidade, e aproveitarmos esse momento em que fomos forçados a interromper nossas vidas para reavaliarmos os nossos valores, a forma como estávamos conduzindo as nossas vidas, os nossos negócios, projetos, muitas vezes sem perceber o quanto estávamos pensando apenas nas recompensas temporárias da matéria, estavam destruindo a nós mesmos e ao nosso planeta. E o nosso Criador, em toda a sua sabedoria, deu um basta. Vamos então aproveitar esse momento para nos reconectar com esse Pai amoroso, sem reclamar, sem esmorecer, sem nos desesperar porque os compromissos com o trabalho, com o dinheiro, ficaram abandonados. Não é mais hora de medir o nosso sucesso nessa vida pelos valores da matéria. Durante o confinamento, podemos aproveitar a convivência com os nossos familiares, mesmo que seja de forma virtual,
buscando desenvolver as nossas melhores qualidades de paciência, de perdão, de fraternidade, o que pode ser uma escola para os nossos espíritos eternos. Antes, na correria dos nossos compromissos, podíamos até escolher fugir desse verdadeiro desafio das nossas encarnações, que é olhar para dentro de nós mesmos e para quem está ao nosso lado, buscando uma convivência mais harmoniosa e cristã. Podemos também usar desse tempo que nos é dado agora para ganhar conhecimento, assistindo palestras e cursos na internet, estudando os livros da doutrina que nunca tínhamos tempo para ler. Mas também há oportunidades no que diz respeito à nossa atuação como sociedade. Diante da pandemia, a coletividade também pode buscar um caminho melhor. E algumas coisas boas já começaram a acontecer. Ao redor do mundo vão surgindo demonstrações de solidariedade e de preocupação com o próximo, e isso tem contagiado a todos nós com um misto de esperança e de alegria. Logo no início, a nossa atitude de caridade era não circular, evitar o contato com outras pessoas, aumentar os cuidados com higiene, para não multiplicar a presença do vírus no planeta. Mas com o tempo fomos nos inteirando da realidade dura de outras pessoas que estavam em situação muito difícil. Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, funcionários de transportes e de supermercados que não podem interromper o seu trabalho e se expõem ao contágio. E na pior situação ainda há os moradores de comunidades carentes e aqueles que vivem nas ruas, que sequer têm condições de se prevenir. E então a solidariedade se fez presente. Restaurantes e lanchonetes que estavam com seus estoques cheios de comida e sem clientes, começaram a distribuir refeições gratuitamente para médicos de plantão nos hospitais e alguns levaram refeições também para moradores de rua. Há grupos de voluntários entregando sabonetes e álcool em gel nas comunidades carentes, explicando para a população sobre a prevenção da doença. Entidades que antes faziam o trabalho presencial do atendimento aos carentes, agora se organizam para entregar as cestas básicas diretamente no endereço dos atendidos, com todos os cuidados de higiene. Queremos acreditar que essa preocupação sincera com o semelhante nasça dentro de todos nós nesse momento e que se torne parte do nosso ser para sempre. E há outro benefício dessa fase de confinamento. Muitas pessoas que foram impedidas de irem para suas igrejas, templos, centros, começaram a orar diariamente em casa e a se reunirem através de grupos de internet. Os frequentadores de centros espíritas têm recebido a sugestão de fazerem o Evangelho no lar todos os dias e não mais só uma vez por semana, seja pelo medo ou pela dor, seja pela fé ou pela esperança de um mundo melhor. Estamos finalmente buscando com mais disciplina e constância uma verdadeira conexão com Deus. E com tantas preces ao redor do mundo, com pessoas compreendendo a dor do outro, queremos acreditar que a vibração do nosso planeta possa estar, enfim, melhorando. Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, está sempre mostrando preocupação com um crescimento exponencial no número de casos da Covid-19. Ele estima que nesta semana vamos chegar a 1 milhão de casos confirmados e nos aproximaremos de 50 mil mortes. E nós sabemos que ainda existem as sérias consequências sociais, econômicas e políticas para todo o nosso planeta. Mas Tedros tem adotado um tom humanitário muito coerente e que aponta para um caminho de mudanças positivas para o planeta. Acadêmico nascido na Etiópia, autoridade de saúde pública, graduado em biologia e doutor em saúde comunitária, ele foi nomeado diretor da OMS em 2017. Antes ele foi ministro da Saúde e fez reformas inovadoras que melhoraram o acesso aos serviços de saúde e diminuíram expressivamente a mortalidade infantil na Etiópia. Ele foi presidente do Conselho Global de Combate à AIDS, à tuberculose e à malária por um período de 2 anos e foi um pesquisador da malária reconhecido internacionalmente. Pois bem, ele, numa de suas várias coletivas à imprensa sobre a atual pandemia, expressou a sua preocupação com as camadas mais pobres.
com as pessoas que dependiam do trabalho diário para conseguir alimentar e sustentar a sua família e que agora estavam sendo obrigados a parar. Ele confessou que ele próprio tinha uma origem muito humilde e que por isso mesmo entendia a dor e o desespero dessas pessoas. E então ele sentenciou: cada país e cada governo irá acabar tendo de enfrentar os seus próprios problemas sociais por causa da pandemia, pela necessidade de não desamparar os mais carentes. Ou seja, diante de tudo que nós já estamos vivenciando e vendo na TV, e agora ouvindo as palavras de Tedros, temos que concordar. Se nós construímos ao longo de milênios esse mundo com tantas injustiças sociais, com valores tão distorcidos, é chegada a hora de enfrentarmos as consequências e lutarmos pelas mudanças, buscando sermos de verdade mais fraternos com o nosso semelhante. Fica claro que se realmente queremos o nosso mundo melhor, só temos a agradecer a Deus a chegada da pandemia. Vamos agora para um breve intervalo. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Estamos de volta. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com um tema muito pertinente: o valor da riqueza e da pobreza. Queridos amigos, queridas amigas, de quando em quando temos um grande prêmio da Mega Sena, né? Acumulada, disputadíssimo. As lotéricas ficam abarrotadas, com filas imensas, e mesmo quem nunca joga resolve fazer a sua fezinha quando está acumulada. Numa dessas ocasiões, conversando em casa sobre um almejado prêmio com a minha filha mais nova, declarou que não pretendia ganhar grande fortuna no jogo da loteria, pois isto exigiria dela uma enorme responsabilidade, né? E aí, pensando bem, ela tinha razão quando dizia que de posse de uma grande fortuna aumentaria muito a nossa responsabilidade perante a vida. Sabemos que tudo o que possuímos, mais cedo ou mais tarde, seremos chamados a prestar contas perante a lei maior. Não pretendo, de forma alguma, fazer apologia aqui da pobreza e tão pouco compartilho do voto de pobreza para alcançar a suprema felicidade. De jeito nenhum. Na verdade, todos detemos talentos diversos e nada nos impede de obter lucros do modo como empregamos esses talentos. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição que versa sobre a utilidade providencial da fortuna, a afirmativa de que, se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem extrair dela o bem. Desta forma, o fato de querermos viver com conforto material é pertinente e direito legítimo de todos nós. Entretanto, não podemos fazer disto a nossa única razão de vida, nos esquecendo dos verdadeiros valores e da razão pela qual estamos aqui encarnados. Estamos na Terra para progredir espiritualmente. E somente conseguiremos essa proeza na medida em que passarmos a viver compromissados com o bem que proporcionarmos aos nossos semelhantes. Para nos auxiliar na reflexão de hoje, eu trouxe a seguinte historinha. Um dia,
um pai de família rico, grande empresário, levou seu filho para viajar até um lugarejo, com firme propósito de mostrar ao seu filho o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, além do status, do prestígio social de que usufruía. O pai queria desde cedo passar esses valores para o seu herdeiro. Assim, eles ficaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um trabalhador da fazenda. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "E aí, filhão, como foi a viagem para você?" E o garoto respondeu: "Muito boa, papai." "Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza, filho?" "Sim, papai, vi sim, percebi sim." "E o que você aprendeu com tudo que viu nesses dias, naquele lugar tão pobre?" E o menino respondeu: Pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes. E eles têm as estrelas e a luz do céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários na gaiola e eles têm todo tipo de passarinho, todos soltos no ar. E o filho suspirou e continuou: "E além do mais, papai, observei que eles rezam antes de qualquer refeição. Enquanto nós sentamos à mesa em casa, você fala dos negócios, fala de dólar, festas, aí nós comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto onde eu fui dormir com o Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer o Pai Nosso, enquanto ele se ajoelhou, agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela nossa visita na casa deles. Lá em casa, vamos para o quarto, assistimos TV, ficamos no celular até dar sono e daí dormimos. E outra coisa, papai, dormi na rede do Tonho, enquanto ele dormiu no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Na nossa casa, colocamos a Maria, nossa empregada, para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas, sobrando nos quartos para visitas." Conforme o garoto falava, o pai ficava chocado, sem graça e envergonhado. Foi quando o filho se levantou, abraçou o pai e falou: "Obrigada, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres." É isso, pessoal. Até o próximo encontro. E agora vamos ouvir um momento doutrinário sobre o tema idiotia, com o nosso amigo Maida. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para juntos refletirmos sobre os ensinamentos contidos no livro Encontro Marcado, de psicografia do querido Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel, na lição 52, diz o seguinte sobre lesões cerebrais irreversíveis: "Surja aqui, surja ali, quem pergunte por eles, os tiranos que ensoparam o mundo de lágrimas, conhecidos por lamentáveis fazedores de guerra. Apropriavam-se da autoridade e comandavam o extermínio das cidades que se lhes rendiam sem restrições. Passavam quais ciclones pestilentos, incendiando sítios prósperos, aniquilando homens dignos, abatendo enfermos, desrespeitando mulheres,
empalando fugitivos ou decepando os braços de crianças inermes. Apareciam por empreiteiros da demolição e do sarcasmo, organizando o cativeiro de povos livres ou formando, em nome da prepotência, as inquisições políticas nas quais o abuso do poder consagrava a felonia e a traição por bases de governança. Com que finalidade? A fim de que os quadrilheiros das trevas operassem impunes. Salientavam-se por mandantes dos choques de violência em que fracos eram irremediavelmente impelidos à queda ou expoliados sem remissão. Entretanto, nos meios de transporte purpurados e nos palácios faustosos em que transitavam sorridentes na direção do sepulcro, repontavam sem que eles mesmos percebessem as maldições dos sacrificados, o choro das viúvas e dos órfãos, os gritos de horror dos perseguidos quando traspassados pelos últimos golpes, as chamas das fogueiras destruidoras, o sofrimento dos mutilados, as pragas dos feridos agonizantes largados à ventania da noite, o sangue dos campos recobertos de cadáveres insepultos, o frio das necrópolis encharcadas de pranto, o infortúnio dos lares vazios, o protesto das escolas arrasadas, a dor silenciosa dos templos destruídos, os adeuses e os soluços dos mortos. E ao deixarem o corpo físico, muitas vezes, com as honras tributadas aos grandes chefes, no próprio catafalco resplendente de lumes, de permeio com os cânticos e as orações, nos quais se lhe homenageavam os restos, passavam a escutar, terrificados e indefesos, o vozerio de condenação e a algazarra do desespero com que eram recebidos em novo nível de consciência, atormentados então por muitas das vítimas que não lhes desculpavam a crueldade, humilhados e desditosos então, suplicaram da providência divina a própria internação provisória em celas de esquecimento e renasceram na esfera do raciocínio deformado e entenebrecido. Quando passes diante de um irmão torturado por lesões cerebrais irreversíveis, não lhe voltes o rosto, nem recorras à eutanásia inconsciente. Quase sempre, o companheiro situado na provação temporária da idiotia é o gênio fulgurante, reencarnado na sombra a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Quando uma voz se cala
quando uma chama apaga, uma ponte entre os mundos, feita de um amor profundo. Ah, recita versos imortais. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a flor do desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade, lamentos, nunca diga adeus, porque adeus não há. Quando anoitece o dia, quando escurece a vida e uma estrela incandescente risca o azul do sol poente. Ah, é a esperança que reluz. Mas quando alguém nos ilumina e o seu tempo aqui termina, num inverso movimento, subirá ao firmamento. Ah, uma lágrima de luz, bondade, alentos. É quem não viu essa imensa paz. Francisco, um cisco, todos vão recordar do quanto pode o amor amar. Um cisco, Francisco, clarão de luar, com um raio solar. Francisco, um cisco que conduziu sua mão a nos guiar. Um cisco, Francisco, agora no céu do Brasil, outra estrela. Cisco de Deus que conduziu sua mão a nos guiar. Um cisco, Francisco, agora nos céus do Brasil, outra estrela vai brilhar.
Vamos encerrando por aqui. Mandem os seus comentários para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos!